ele resolve colocar Jesus sob o julgamento do povo. E aqui ele faz uma pergunta, né, para a multidão: a quem vós quereis que eu vos solte? E eu faço uma caminhada com Barrabás, desde o momento em que Barrabás estava lá na cela. Eu imagino quando a guarnição chega para tirar Barrabás lá da cela e diz assim: olha, te arruma aí, te ajeita aí, porque nós vamos te tirar. E como você sabe, você é um judeu, você conhece muito bem como é que funciona a coisa, você sabe que todo ano Roma solta um preso e elimina o outro, executa o outro. E agora você foi chamado para esse momento, e tem um camarada aí que vai ser colocado do seu lado para ser concorrer com você, quem vai ser solto. Eu imagino que Barrabás possa ter perguntado: quem é essa pessoa que vai estar aí concorrendo comigo? Quem é o camarada? Quem é o sujeito? E aí disseram para ele: é Jesus. Que Jesus? Jesus, o Nazareno. Qual? Aquele que fez milagres? Aquele que tem a fama de que curou muitas pessoas? Eu já ouvi falar muito desse homem. Eu tenho testemunho de pessoas que foram abençoadas pela vida dele. Eu vou ser comparado ao lado dele para saber quem o povo vai escolher? Sim, você vai ser colocado do lado de Jesus. Agora imagina o que não se passou na cabeça do Barrabás. Ele deve ter dito: eu estou morto. Do lado de Jesus eu estou morto. Eu quero que você e eu tiremos uma lição dessa situação. Deus é tão santo, mas é tão santo, que a presença inacessível da glória de Deus repele pecado, repele o mal. Diante dessa condição que muitas vezes nós assumimos, não porque somos, mas deliberadamente nós assumimos, por pecarmos, não pela nossa natureza, mas por um ato deliberado nosso, de pecar. Diante dessa condição nossa, colocada ao lado do Deus Todo-Poderoso, soberano e glorioso, qual a resposta, qual o resultado que você acha disso tudo? Você e eu, na condição de pecador não por conta da natureza, mas por conta de uma bobagem, de um crime, de um delito, de algo feio, terrível que nós fizemos. Agora nós do lado do nosso Deus, será que nós conseguiríamos sequer chegar do lado dele? Eu fico imaginando o que Barrabás estava pensando acerca dessa situação. Talvez você não se considere alguém digno de estar diante do Todo-Poderoso. Eu conheço pessoas que, não, eu não mereço nem o perdão de Deus. Eu conheço pessoas que têm vergonha de falar com Deus. Eu conheço pessoas que não conseguem nem se perdoar, quanto mais receber o perdão de Deus. Mas aqui estava o Senhor Jesus, lado a lado de Barrabás. E Barrabás tinha esse entendimento de que ele perderia aquela situação, ou seja, de que ele seria condenado, não pelo Senhor Jesus, e nem pela multidão, mas ele seria condenado por aquilo que Jesus era, entende? Ele entende que não seria condenado pela multidão, nem pelo Senhor Jesus, mas ele seria condenado pelo que Jesus era. A multidão não teria nenhum poder de condenar Barrabás em relação a Jesus, se Jesus não fosse o que era. Então, e ele entendia também, com certeza, que Jesus era um homem misericordioso, e que tão pouco o próprio Senhor Jesus o condenaria. Mas aquilo que Jesus era, um homem que só fez o bem, o Senhor e Rei, o que Jesus era, condenaria automaticamente ele. E ele vai, com certeza, com um espírito derrotista. Ele vai para aquele tribunal com o espírito, com a convicção de que está derrotado. Você tem alguma convicção na sua vida de que é o fim, de que há um veredito, de que acabou tudo realmente? Você tem alguma convicção na sua vida até de uma patologia, de uma enfermidade, que já foi batido o martelo, já deu o decreto, e talvez um especialista tenha dito para você: olha, você se conforma, porque isso é normal, você vai conseguir controlar isso, mas acabar não, você vai passar o resto da vida com isso aí. Existe algum veredito da sua vida acerca disso? Existe alguma sentença, seja dos homens ou seja do que for, acerca disso?
Tudo pode mudar quando você for colocado junto com Cristo, quando você se aproximar do Senhor. Tudo pode mudar quando você se aproximar do Senhor. Para ele, Barrabás era algo irreversível, não tinha jeito. E ele é colocado diante do Senhor Jesus, ao lado do Senhor Jesus. E quando Pilatos faz essa pergunta, quem é que a multidão queria que fosse solto naquele momento? A Bíblia Sagrada diz que umas pessoas que faziam parte, os fariseus e os saduceus, me parece que é João capítulo 18, versículo 40, se não me falha a memória. A Bíblia Sagrada diz que na hora que Pilatos faz essa pergunta, há uma mobilização desses religiosos que vão para o meio da multidão e vai falar com a multidão, manda soltar Barrabás, manda soltar Barrabás. E começa aquela ação, né? Aquela boca de urna naquele momento, aquela multidão, e daqui a pouco a multidão, em uma só voz, começa a gritar, Barrabás, Barrabás, em alto e bom som. Aquele som que corta o silêncio na vida de Jesus e Barrabás, é muito marcante para ele e Barrabás. Ele jamais esperava acontecer uma situação como essa, mas a multidão clama pelo nome dele. E talvez alguém, ou o próprio Barrabás, ainda estivesse naquela expectativa, se ele abrir a boca, quem vai ser condenado sou eu. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que ele não abriu a sua boca, como diz o profeta Isaías, como ovelha muda, levada ao matadouro, assim ele foi. E o resultado é que Pilatos condena a Jesus Cristo por conta do clamor daquela multidão. Mas que multidão é essa? Quem era, o que compunha aquela multidão? Aquela mesma multidão que na sexta-feira estava na entrada de Jerusalém, com palmas e ramos nas mãos, e jogavam as suas vestes no chão, e diziam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ali estava aquela multidão, porque aquela multidão estava vindo para a festa da Páscoa, foi numa sexta-feira, e lá no domingo Jesus, lá na sexta-feira ainda, Jesus estava na quinta-feira aliás, e lá na sexta-feira Jesus estava sendo julgado, e aquela mesma multidão estava ali. Quem era que fazia parte daquela multidão? Com certeza tinha muitas pessoas que Jesus curou. Sabe aquelas pessoas que vinham acompanhando o filho da viúva de Naim, que iam levando na cidade de Naim, que iam levando para ser sepultado, aquela multidão, que estavam carregando o defunto, e que Jesus encosta lá naquele esquife, bota a mão naquele caixão, e manda aquele jovem levantar, aquela mesma multidão que testemunhou Jesus ressuscitando aquele menino que estava morto, também estava lá, porque todos os judeus faziam parte da festa da Páscoa. Sabe, os parentes, os familiares de Talita Cumi, aquela menina que Jesus ressuscitou, também estavam lá. Sabe, os parentes de Lázaro, Marta e Maria, e os demais parentes dele que sepultaram Lázaro, e que viram Jesus ressuscitar Lázaro, também faziam parte da multidão. Sabe, aqueles 10 leprosos que Jesus curou, também estavam lá. Sabe, todas as pessoas que ele fez milagre, e claro que o escritor usa de uma hipérbole e diz que os livros do mundo inteiro não caberiam, não registrariam os milagres que Jesus fez, mas lá nós tínhamos dezenas, centenas de pessoas alcançadas pelo poder sobrenatural que Jesus havia realizado na vida daquelas pessoas, mas quantos se levantaram para dizer, Jesus, Jesus? Nenhuma. Se não falaram Barrabás, ficaram em silêncio. Se não falaram Barrabás, ficaram em silêncio. E às vezes, nós não estamos falando Barrabás, mas também não estamos falando Jesus. Nós estamos em silêncio, sabendo que Jesus é aquele que ressuscita, é aquele que cura, é aquele que liberta, mas nós estamos em silêncio. Nós estamos em cima do muro, nós adotamos o politicamente correto para não ofender a ninguém e, quem sabe, até correr risco de vida. Mas Jesus estava ali ao lado de Barrabás. Eu quero dizer para você que se Jesus
estivesse hoje na mesma situação, ou que aquele tribunal fosse transportado para cá, ou teletransportado para cá, para esse momento, e eu e você conhecendo a história, e se de repente Pilatos viesse para cá e fizesse na minha e na sua presença a mesma pergunta, e se você começasse e eu começasse a dizer Jesus e não Barrabás, Jesus com certeza iria levantar as mãos para que nós silenciássemos, porque ele iria libertar Barrabás. Jesus jamais deixaria que Barrabás fosse crucificado. Jesus jamais deixaria com que o peso da sua santidade tirasse a vida de alguém, porque naquele momento ele estava entregando a sua vida por alguém. Mais alguém que publicamente, mais um que publicamente estava sendo julgado perante Jesus, assim como aquela mulher que foi apanhada em adultério. Publicamente ela estava sendo julgada. E Jesus falou para aquela multidão que nós sabemos: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus libertou Barrabás. Independentemente do que tenha acontecido, nós sabemos o enredo de toda a história, mas naquele momento Jesus estava livrando um homem da condenação, da prisão e da condenação da morte. Você não conhece nenhum Barrabás por aí. Você não conhece, a não ser esse da Bíblia. Por que as pessoas não colocam? Mas se as pessoas tivessem um entendimento que Barrabás foi um homem agraciado por Deus, foi um homem que recebeu a bênção de Deus, talvez as pessoas pensassem diferente e seria possível nós encontrarmos algum Barrabás por aí, porque enquanto teologicamente, quando se fala Barrabás, soa ruim nos nossos ouvidos, aos ouvidos de Deus soa como alguém que ele concedeu perdão e libertação. Ele é o nome que está acima de todos os nomes, mas ele abre mão da sua soberania e deixa com que o nome de um ex-criminoso, especula-se, alguns historiadores especulam que depois daquilo Barrabás se converte ao Evangelho do Senhor Jesus. Eu lembro assim por alto o testemunho do homem que fez o filme com Mel Gibson. Ele fez a personagem Barrabás, né, o ator que fez o papel de Barrabás. Ele se converteu depois daquele filme. Ele não era cristão e se converteu depois daquele filme. Ele disse que o olhar que Jesus, o ator do filme, o olhar que também se converteu, não é? Que foi cancelado pela mídia, que foi cancelado por Hollywood, esse que fez o papel de Jesus, que também se converteu, mas que aquele olhar do Jesus ator, para ele, Barrabás, ator, mexeu muito com ele, e ele dá o testemunho dele. Não importa a sua condição, minha irmã, meu irmão, não importa o que você faça, não importa o que está imputado sobre a sua vida, o que, não importa qual situação, mas Jesus, assim como ele deu liberdade a Barrabás, assim como ele deu salvação a Barrabás, ele também quer dar para você. E ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E ele se coloca agora, não como um réu lado a lado seu, porque embora ele estivesse funcionando como advogado, mas ali era um réu. Agora ele se coloca muito mais do que como um réu, lado a lado com você. Ele se coloca como seu advogado. As cartas de João diz: filhinhos, não pequeis, porque se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, e Jesus Cristo, o justo. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé, em nome de Jesus.